Então, nós temos que ligação iônica sempre vai ser uma interação entre metais e ametais, certo? Certo. E a gente fala que a gente tem a ligação iônica. A ligação iônica acontece pela transferência de elétrons. Um átomo vai transferir para outro átomo, tá? Então, enquanto um perde, o outro ganha. Existe uma tendência Não, então esse é o problema. alguns Eu não átomos tenho fone. perderem elétrons Aí, e uma tendência para se alguma outros hora da átomos live você puder falar ganharem pra ela, falar que eu tô elétrons. sem fone, por isso que eu não tô Quem que conversando. vai Beleza? perder? Os metais ou os ametais? Os metais. Os metais vão perder, porque eles têm o quê? Que a gente fala? Baixa eletronegatividade. Sim. Aí vai dar pra gente... Essa baixa eletronegatividade, a gente fala que é uma alta eletropositividade. É uma facilidade que ele tem, que os metais têm, de se transformarem em íons positivos. Os cátions. Isso. Se eles não se transformarem em íons positivos, que são os cátions, isso significa que eles vão perder elétrons, tá? Eles só vão perder elétrons porque junto a eles existem outros átomos que estão puxando esses elétrons, que são os ametais. Os ametais, eles puxam o elétron com facilidade porque eles têm uma alta eletronegatividade. Isso, eletronegatividade. Tá? Essa alta eletronegatividade faz com que o ametal ele puxe esses elétrons com força, tá? Então, tem força para puxar elétron. Essa alta eletronegatividade, ela é muito notada nos ametais. Até existe aquela sequência que eu falei na última aula para vocês, que é flúor maior que cloro, oxigênio, hidrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono. Essa é a sequência da eletronegatividade que a gente tem dos principais elementos ametais, tá? E aí, os ametais, eles estão localizados no canto da tabela periódica do lado direito. Se a gente olha para a tabela do lado direito, no cantinho, estão concentrados os ametais, que são esses aqui, tá? Os principais. E eles têm uma alta eletronegatividade, ou seja, uma baixa eletropositividade. Então, se eles têm alta eletronegatividade, vão puxar elétrons, eles vão puxar elétrons com carga negativa, porque elétrons têm carga negativa, certo? Eles vão virar o quê, então? Ânions. Ânions, que são íons negativos. Se eles vão virar ânions, ou seja, íons negativos, eles vão ganhar elétrons. Ganham elétrons. Beleza? Beleza. A transferência é feita simultaneamente. Lembra daquela distribuição de elétrons em ordem crescente de energia que a gente estudou do diagrama? Vocês lembram disso? Como é que é? Dá o quê? O diagrama de Linus Pauling, aquela ordem crescente de energia. Eu vou pegar ele aqui. Tá. Vamos falar de um elemento, de uma substância iônica. Vamos falar de uma substância que a gente utiliza no nosso dia a dia, que é o cloreto de sódio. Vocês sabem a fórmula dele? Não. Sódio lá na tabela periódica é Na, certo? E o cloro? Cl. Todas as vezes que nós formos colocar um elemento iônico, primeiro o nome começa pelo ânion. Tá? Aqui para vocês verem, ó, cloreto, que é o nome do ânion, do ametal. Depois vem o nome do
metal, que é o sódio, tá? Então, aí na fórmula a gente coloca metal e ametal. Para dar nome, a gente começa o contrário. Nome do ânion mais o nome do metal, tá? Então, é cloreto de sódio. Como que nós iríamos representar a formação dessa ligação aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber o número atômico do sódio. Vocês têm tabela periódica aí? Tem. Olha aí pra gente, o número atômico do sódio. Onze. Número atômico do cloro. 17. 7. O que quer dizer número atômico? É o número de prótons e nêutrons dele. Prótons e elétrons. Tá? Prótons e nêutrons, a soma dos dois é a massa. Isso. Então, aqui nós sabemos que o sódio tem exatamente 11 prótons e 11 elétrons. Isso a gente está falando do sódio no estado elementar. Tá bom? Ele neutro. O cloro tem 17 prótons, 17 elétrons na fórmula elementar. Vamos fazer a distribuição eletrônica desses elétrons. Como que a gente faz distribuição eletrônica? Olhando o diagrama. Então, nós vamos seguir o diagrama na setinha. 1s2, certo? Uhum. Qual que é o próximo? 2s2. 2s2. 2p6. 2p6. 3s2. Aí, vamos Fica... fazer... A gente tem que distribuir só 11, né? Uhum. Então, a gente tem que ir somando. Aqui já foram 2, certo? Uhum. Aí... Opa! Ai, ai, ai. Mudou a cor aqui. Gente, é igual Paint. Se você para de escrever, você perde tudo. Nossa. Ai, meu Deus. Você perde, aí você vai apagar. Você não apaga tudo. Você não apaga só o que eu quero. Tá vendo? Que legal? Uhum. Que legal. De novo, não tem problema não. Eu vou apagar isso aqui porque isso aqui tá errado. Eu vou começar de novo. Exemplo, NaCl, cloreto de sódio. Fecha parêntese e abre aqui. NaZ é igual a 11. Cl, Z é igual a 17. Aqui, 1s2, 2s2, 2p6. E 3s1. Aí aqui, nós sabemos que a gente distribuiu 2 elétrons aqui, mais 2 aqui, dá 4. Mais 6 aqui, dá 10. Falta 1 para 11. Então, a gente não põe S2, a gente põe S1, tá? Nós podemos colocar menos em uma subcamada, mas nós não podemos colocar a mais, porque não cabe, tá? Quando tiver que colocar a mais, nós vamos para a próxima camada. Aqui nós vamos para 17. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p... Quanto que eu coloco agora? 4. Não, peraí. 5? Isso. Ó, 5 com 2, 7. Com mais 10 aqui, 17. Nós distribuímos exatamente o número de elétrons de cada um, ok? Em ordem crescente de energia. Olha o quanto essa distribuição eletrônica é importante para a gente entender as ligações químicas, tá? Então, a gente pega aqui e faz o seguinte. Vamos observar quantos elétrons cada elemento tem em cada camada. Vamos lá para o sódio. Na primeira camada, ele tem quantos elétrons na primeira camada dele? 2. 2.
Mas lá na primeira, que é a camada K, só cabem 2. Então, a camada está completa, porque lá só cabem 2, certo? Certo. A segunda camada Ele tem 8. tem 8, certo? A segunda camada, que é a camada L, só cabem 8. Lembra lá naquela tabelinha que eu passei? Uhum. Se alguém não lembrar, dá uma lida, dá uma olhada de novo. Então, tá tudo certo com a segunda camada. Agora, a terceira camada, ele só tem 1. elétron. Lembra que eu falei para vocês que as ligações químicas, elas seguem um padrão de uma regra que chama regra do Octeto. octeto. É a tendência que os elementos têm para ficarem estáveis, ficar com 8 elétrons na última camada, se assemelhando aos gases Nobres. nobres. Uhum. Esse sódio, ele só, na última camada dele, que é a camada de valência, essa terceira camada, ele só tem um elétron. Falta quantos para 8? 7. Então, vamos um pouquinho. Faltam 7 elétrons. Vamos para o próximo aqui, fazer a análise do cloro. Primeira camada, ele tem 2. 2. Segunda camada, ele tem 8. 8. Terceira camada, ele tem 7. 7. Na última camada, que é a camada de valência, ele tem 7, então falta 1. um elétron. Beleza. Se falta um elétron, é facinho para ele ganhar. Por quê? O que o cloro tem? Vamos observar aqui na escala de eletronegatividade, ó. O que o cloro é? Isso, ele é bem mais eletronegativo do que qualquer metal, não é isso? Uhum. Ele é bem mais eletronegativo do que qualquer metal que nós tivermos na tabela periódica. Então, com certeza, quando o cloro estiver em contato com qualquer metal, ele vai fazer o que com os elétrons daquele metal? Vai puxar. Vai puxar. Ele vai puxar elétron lá de perto do núcleo, da primeira camada, ou ele vai puxar o elétron mais externo, que é mais fácil de sair? Mais externo. E qual é o elétron mais externo que o sódio tem? O último, o 3s1. Isso. Ele tem esse último elétron da terceira camada mais externo. O sódio, com essa alta eletronegatividade que ele tem, ele vem aqui e puxa esse elétron. Tá bom? Ele vai puxar esse elétron para ele. Quando ele puxar esse elétron, ele vai ficar negativo. Não é isso? Uhum. Fica negativo. Deixa eu selecionar isso aqui, pôr mais para cima. Que aí cabe mais coisa aqui. Ele é bem um paint mesmo, gente. Igualzinho. Aí, o cloro vai ganhar um elétron. O cloro vai ganhar um elétron do sódio, por ser mais eletronegativo. Quando ele ganhar esse um elétron, ele vai ficar com uma carga negativa. Ele vai ficar Cl negativo. Aqui não tem jeito de eu colocar a carga em cima, mas essa carga é aqui em cima, tá, gente? Lembra? Do íon, a carga vem em cima. Então, vai ficar Cl menos, tá? Quando ele ganhar esse um elétron, ele tinha 7. Ele vai ficar com quantos? 8. 8. Ele completa o octeto dele? Sim. Então, cloro vai ganhar um elétron do sódio, por ser mais eletronegativo, e em vez de 7 elétrons, ficará com 8. Completando o octeto. Ok? Bom, e o sódio, por sua vez, vai Perder um elétron. perder um elétron para o cloro. Por ser menos eletronegativo ou mais eletropositivo, tá? Uhum. E em vez de
um elétron, a camada de valência, ficará com 8. 8. Muito bem. Completando o octeto. Todo mundo tá entendendo? Sim. Ele perde esse 1 aqui, isso aqui deixa de existir, ó. Tá? Ó. Quando ele perde, ele deixa de existir isso aqui. Tá? Ele vai ficar só com isso aqui. E a última camada dele passa a ser a segunda camada, com 8 elétrons. Completinho, belezinha. E, opa, e também ele vai ficar igual a sódio positivo. Porque ele ganhou, ele perdeu o elétron. Quando ele perde, ele fica positivo. Lembra? Uhum. Aí, o sódio não é mais um sódio. Ele é o íon sódio, tá? Os íons, quando a gente fala de cátion, que são geralmente, desculpa, os metais, a gente só chama ele de íon sódio. Íon, o nome do elemento, tá? Se for metal, ele vai ser cátion e a gente só fala que chama íon sódio. Ou se fosse alumínio, íon alumínio, tá? O cloro, por sua vez, virou o íon cloro, ou o ânion cloro. Quando a gente fala de ânion, a gente dá nome a eles, tá? Esse ânion aqui, por exemplo, se chama ânion cloreto. É muito importante isso aqui, porque aí vocês vão começar a entender como que dá nome às substâncias. Por isso que chama cloreto de sódio. Quando a gente coloca NaCl, é cloreto de sódio, porque aquele NaCl nada mais é do que uma junção de íons positivos e negativos, de sódio e de cloro, tá bom? E aqui a gente chama de cátion sódio. Pessoal, eu acho que as aulas assim ficam melhores. O que vocês acham? Muito bom. Porque vocês dão uma estudada antes e a gente discute. Tá bom para todo mundo? Uhum. Não, beleza. Tá tudo tranquilo, tá? Mas eu acho que assim é mais proveitoso, que vocês vão tirando as dúvidas. Uhum. Com relação à ligação iônica, ficou mais alguma dúvida de como ela funciona ou não? Não É mesmo? uma pergunta. Pode Por falar. exemplo, se ele pegar mais de um elétron, vamos supor que fosse 2, tem que colocar -2, alguma coisa assim? Sim, vamos fazer um exemplo para ficar claro? Uhum. Vocês estão gravando a aula? Acho que Sim, porque aí eu vou apagar aqui, porque não cabe mais, tá? Pode ser? pode. Eu vou apagar do exemplo para baixo, porque aí fica mais fácil da gente. Aí, ó. Bom, agora nós vamos fazer outro exemplo, então. Deixa eu ver aqui. K. Um pouquinho. K. KO2. Dióxido de potássio. É uma ligação iônica? Primeira pergunta que eu faço para vocês. Sim. Sim, porque trata-se de um metal, que é o potássio, e um oxigênio, que é um ametal. Ok? Então, é uma ligação iônica. Tá? Beleza. Vamos fazer, então, a mesma coisa que a gente fez até agora. O potássio, qual que é o número atômico dele? 19. 19. E o oxigênio, qual que é o número atômico dele? 8. 8. Beleza? Então, nós temos aqui 8 elétrons para distribuir do oxigênio e 19 elétrons do potássio. Vamos começar, então. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s. E aí?
1. 1. Beleza. Ó, 2 e 2, 4, com 6, 10, com 8 aqui, 18, mais 1, 19, certinho. Vamos para o oxigênio. Oxigênio, 1S2, 2S2, 2P, 6. 4. 4. Tudo bem. 2 e 2, 4, com 4, 8. Vamos observar agora cada camada. Primeira camada do potássio. Quantos elétrons? 2. Segunda camada? 8. 8. Terceira camada? 8. 8. Opa. 8. Quarta camada? 1. 1. Aqui, oxigênio. Primeira camada? 2. Segunda camada? 3. 6. Gente, ó, outra coisa. Lá na distribuição eletrônica, dá para a gente ver qual é o período e o grupo que o elemento está, se ele for representativo. Lembra que a gente tem de transição e representativo? Por exemplo, ó, quantas camadas tem esse potássio aqui? Ó, tem 1, 2, 3 e 4. 4. Lá na tabela periódica, ele está em qual linha? Na quarta. Na quarta linha. Então, essa distribuição mostra para a gente que ele é do quarto período, tá? Outra coisa, se ele for elemento representativo, dá para a gente ver qual é o grupo que ele se encontra. Como? A gente vai na última camada, no caso do potássio é a quarta camada. Quantos elétrons ele tem lá? 1. 1. Qual é o grupo dele na tabela periódica? O primeiro. Entenderam? Então, a última camada me fala o grupo que o elemento está. Aqui a gente já sabe que ele é do primeiro grupo, que é os metais alcalinos. E aqui, ó, na primeira camada ele tem 2, na segunda tem 6. Qual é o grupo do oxigênio? O 16. 16. A gente considera só o último algarismo, tá? Uhum. Aqui. Prova pra gente que tá certo. E ele é da segunda linha, não é? Sim. Ele tem somente 2 camadas, tá bom? Isso aí é outra dica que eu deixo para vocês, que é fácil da gente identificar um elemento. Se, por exemplo, uma questão de um vestibular ou um Enem, enfim, não te der uma tabela periódica, mas te der essas informações, o exercício está no seu direito, e vocês têm que saber interpretar, tá bom? Bom, voltando aqui para as ligações iônicas, nós podemos ver que aqui ele tem um elétron na quarta camada, e aqui ele tem 6 elétrons. O que precisa acontecer para o potássio ficar com 8? Ele tem 1, então faltam 2. 7. 7. Aqui ele tem 6, faltam 2. 2 elétrons. Gente, eu esqueci de falar no outro exemplo, mas é muito difícil para um elemento, ainda mais que ele é eletropositivo, é muito difícil ele ganhar 7 elétrons. Eu esqueci de falar isso lá no sódio, né? Isso é praticamente impossível de acontecer. Principalmente se ele estiver ao lado de um outro elemento que é bem eletronegativo. Por isso que isso não acontece, não ocorre, tá? Acontece o contrário, ele vai perder o 7. É muito mais fácil ele perder 7 do que ele ganhar. Perder 1 do que ganhar 7, tá bom? Na hora que terminar, eu posto o link de novo, tá bom? Pra gente terminar aqui. E aí, aqui, eles só faltam 2 elétrons. E como o oxigênio, ele é bem eletronegativo, dá pra ver aqui, ó. Estão vendo, setinho? Uhum. Ele é bem eletronegativo, é bem fácil para ele pegar elétrons do metal. Ó, então, o que vai acontecer? O oxigênio vai pegar quantos elétrons do potássio? 2. 2, ele precisa de 2, tá bom? O oxigênio precisa de 2 elétrons. Por ele ser eletronegativo, irá retirar esses 2 elétrons do potássio. Vai eletronegatividade. Tá? Quando
Estão me ouvindo? Sim. Deu aqui que minha internet está instável. Aqui. Passará a ser um ânion quando ele ganhar elétrons, não é? Uhum. O ânion que vai ganhar 2 elétrons, ele fica com qual carga? -2. -2. Ou 2 menos, tá? Uhum. Considere essa carga aqui em cima. Porque não dá para colocar aqui. Ele passará a ser um ânion. O potássio, por sua vez, irá perder elétrons para o oxigênio. Quantos elétrons ele vai perder da última camada dele? Da última, 1. E da outra ele vai perder mais 1, né? O potássio, eu falo. O potássio vai perder quantos elétrons? 2. Não, na última camada dele. Quantos elétrons tem na última camada? Só 1. Então, ele vai perder só 1, tá? Ele só tem 1 para perder, ele não tem 2. O potássio, por sua vez, irá perder elétron para o oxigênio. Apenas 1, que é o que ele tem. Que ele possui. Ele vai passar a ser um cátion, porque ele perdeu elétron. Se o potássio vai perder 1 elétron, qual é a carga dele? Qual será a carga dele? Como? 1 positivo? 1 positivo. Beleza? Uhum. Mas tem alguma coisa que não tá fechando nessa conta aí, não tem? Uhum. O que que é? Tá faltando 1 elétron para oxigênio. Tá faltando 1. Se o oxigênio precisa de 2 e o potássio só tem 1 para doar, da onde que vai surgir o outro? Não é isso? Aí E a outro gente entra lá potássio? naquela partezinha, outro potássio, exatamente. A gente entra lá naquela partezinha da apresentação que fala da fórmula. Lembra? Fórmula unitária para compostos iônicos. É metal e ametal. A carga do metal, ela passa a vir aqui embaixo. Deixa eu ver se tem jeito de eu pôr uma setinha aqui. Ó, a carga vem para cá, tá? E essa carga vem para cá. Então, voltando aqui, o sódio, que é o sódio não, o potássio, que é o metal, ele vai passar a ter um número aqui embaixo, que é a carga do ametal. Qual que é a carga do ametal aqui? 2 negativo. Só que aí a gente coloca só o número, tá? Sem sinal. Então, aqui embaixo vai vir o número da carga do ametal, que é 2. E gente, e aqui embaixo vem o quê? A carga do metal, que é o número 1. 1. Ou a gente coloca ou não precisa. Gente, acabei de ver uma coisa. É K2O, não é KO2, não. Ó, que tá errado. Então, é isso, tá? K2O. Então, o que que acontece? Eu vou precisar de 2 potássios para 1 oxigênio. Entenderam? Uhum. É isso que acontece nesses casos. Eu preciso colocar na carga exatamente o número de elétrons que vai ganhar ou que vai perder. Eu acho que na parte de ligações iônicas, o que eu tinha para falar é isso. Tem lá na apresentação as propriedades dos compostos iônicos. É importante também vocês darem uma lida, se tiver alguma dúvida, me falar, tá? Geralmente os compostos iônicos, pessoal, são compostos que têm, por exemplo, uma alta temperatura de fusão. Vamos dar um exemplo aí, o sal de cozinha.
Se você colocar sal de cozinha na panela, vocês acham que ele vai fundir facilmente? E colocar Não. Não, ele tem uma alta temperatura de fusão. Agora, se vocês colocam açúcar, ele vai se fundir mais fácil, vai para caramelo. Porque o açúcar ele não é composto de ligação iônica. Por que as ligações iônicas são fortes? Porque são interações eletrostáticas, tá? É carga positiva com carga negativa. Então, existe aquela força eletrostática ali que mantém esses compostos mais estáveis, tá bom? E geralmente eles são formados em rede cristalina. É o que facilita aí para eles. Bom, alguma dúvida sobre ligações iônicas? Não. Vamos falar um pouquinho então de ligações covalentes? Vamos. Tá. Tá tudo bem? Continuar para vocês? Uhum. Tá. Então, eu vou colocar então, já vou colocar um novo link lá, porque tá acabando aqui o tempo. Bom? Tá bom. Vou finalizar aqui, já vou colocar. Ok. Nós vamos falar então das ligações covalentes agora. Ligações covalentes é um pouquinho diferente. Primeiramente, as ligações iônicas eram formadas entre metais e ametais. Aqui não. Aqui nós temos o quê? Ametais mais ametais. Isso. E ametais mais hidrogênio. Isso. Esses são os tipos de ligações covalentes, tá bom? Então, todas as vezes que a gente tiver isso aqui, nós temos ligação covalente. E aí, nós vamos novamente seguir aquela ordem. Gente, a gente usa isso aqui para tudo, tá? Eletronegatividade a gente usa para tudo. Aí nós vamos ver o quê? Que os ametais, eles estão concentrados aqui, ó. Nesses elementos químicos que são os ametais e que têm alta eletronegatividade. Até mesmo o hidrogênio, que tem uma baixa eletronegatividade, se comparado aos outros ametais, ele tem uma certa relevância nesse valor de eletronegatividade se comparado aos metais. Então, ele acaba fazendo parte dos elementos mais eletronegativos, tá bom? E aí, então, as ligações covalentes acontecem como se fosse briga de gigantes, vamos falar assim, né? Briga de gente grande. São elementos altamente eletronegativos que querem ligar entre si. Eles fazem ligações entre si. Eles têm a tendência de puxar elétrons. Um vai ter uma tendência maior do que o outro, mas eles vão ter essa tendência. Então, fica difícil para um elemento que tem uma certa eletronegatividade doar elétrons para o outro. Então, isso aqui não acontece. Essa transferência de elétron não acontece, tá? Então, se eu pego lá, vamos falar do gás oxigênio. Vocês sabem a fórmula do gás oxigênio? Ninguém sabe? O2, isso mesmo. O2. São dois átomos de oxigênio ligados entre si, tá? Só tem dois átomos idênticos, com a mesma eletronegatividade, e eles vão entrar em contato para ter uma interação molecular, que a gente fala, né? Intramolecular, que é o nome certo, que eu até passei lá para vocês na apresentação. Como que isso vai acontecer? Como que vai se proceder? Um oxigênio vai doar para o outro? Eles vão compartilhar? Não doa, então eles compartilham. Eles vão usar ao mesmo tempo os elétrons da camada de valência, tá? Então aí a gente pega lá, oxigênio, tem número atômico? 8. 8. Então é 1s2, 2s2, 2p... 6. 4. 4 com 4, 8, certo? Então, ele tem aqui na última camada dele, ele tem 6 elétrons. 6 elétrons na camada de valência. Tá?
Vou pôr CV, vocês entendem como camada de valência? Uhum. Ok? Então, tem 6 elétrons. Faltam 2 para o octeto. Gente, vamos lembrar que o octeto existe exceção, tá? Depois a gente trabalha as exceções. Primeiro nós vamos pegar a base da teoria, vamos fazer exercícios e tudo mais, depois eu trago as exceções para vocês. Então, faltam 2 elétrons para completar o octeto. Aqui. Certo? Eu tenho 2 átomos de oxigênio, um do ladinho do outro, interagindo entre si. Aí, existe uma fórmula, inclusive a Leandra me perguntou no começo da aula, antes da gente iniciar, o que eram aqueles pontinhos que ficam em volta da representação de um átomo. Esses pontinhos, gente, representam os elétrons da camada de valência, ok? Eles, quando a gente representa esses pontinhos, a gente fala que nós temos uma fórmula de Lewis. É uma fórmula que a gente usa muito para ligações covalentes, tá? Vamos lá, então. Quantos elétrons tem mesmo na camada de valência do oxigênio? 6. 6. Então, a gente representa 6 elétrons, tá? Em volta, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 elétrons que cada um tem, né? Uhum. Na sua camada de valência. E aí, nós temos 2 átomos de oxigênio. Um do ladinho do outro. Certo? Uhum. Como que vai fazer? Como vai acontecer? Esses 2 elétrons que está faltando aqui para esse, está faltando aqui também. Aí, o que eles fazem? Eles compartilham, eles usam ao mesmo tempo os elétrons, tá? Eles vêm cá e fazem assim. Opa, tá muito grossa a linha, senão a gente não vai conseguir enxergar. Aqui. Então, eles usam... Tem que ser curva. Ah, mas aí fica difícil, hein? Gente do céu, eu não sei mexer com isso não. Quero só circular o negócio aqui, pelo amor de Deus. Aí. Deu para entender, né? Sim. O que acontece? Esse oxigênio e esse oxigênio vão compartilhar esses 4 elétrons. Por quê? Porque esse aqui tinha 6. Quando ele compartilha esses 2 aqui com esse daqui, que também tinha 6, com quantos esse aqui fica? Com A 4? gente conta todos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas esse aqui tá compartilhando com esse aqui mais 2. Então, ele fica com quantos? 8. 8. Esse de cá tinha 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas esse de cá tá compartilhando 2 aqui com esse daqui também. É tudo ao mesmo tempo que acontece, tá? Então, esse aqui tinha 6, agora ele fica com 8. Ou seja, todos eles ficaram com 8 elétrons. Todos eles, os 2. Então, eles estão estáveis, tá bom? Cada parzinho de elétron compartilhado aqui é uma ligação, tá? Então, aqui nós temos um tracinho, que são esses 2 elétrons, e aqui embaixo mais outro tracinho, que são esses outros 2 elétrons. O compartilhamento acontece de 2 em 2 aqui, tá bom? Um de cá e o outro de lá. Entenderam? Sim. Então, aqui vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Ó. Opa. Vai ficar assim. Oxigênio, dupla ligação com outro oxigênio. Isso quer dizer que eles estão estáveis. Vamos dar outro exemplo. Vamos falar agora do metano, CH4, tá? CH4. Não, metano não. Eu quero falar de outro, que não seja, que não tenha hidrogênio. Vamos falar... Falar do cloro. Gás cloro, Cl2. Número atômico do cloro. 17. Ele tem um S2,
1s2, 2s2, 2p6, não, 2p6, 3s2, 3p5, 5. né? Na última camada dele, ele tem 7. 7. 7 elétrons, tá bom? Se ele tem 7 elétrons, falta 1. um elétron para completar o octeto dele. Então, nós temos 2 átomos de cloro. Um aqui e o outro aqui. A gente vai lá fazer os pontinhos agora. Vem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, esse 6 aqui ficou estranho. 6, 7. Aqui, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos eles têm 7, né? Porque são o mesmo elemento, mas cada um falta um elétron. Eles não vão doar, porque se trata do mesmo elemento, tem a mesma força para puxar elétron, tem a eletronegatividade e tal, então eles não doam, eles compartilham. Porém, aqui eles vão compartilhar assim. Eles compartilham apenas um. Por quê? Esse aqui tinha 7, concordam comigo? Sim. Se ele tinha 7 e está compartilhando mais um do lado de cá, fica com 8. 8. Esse aqui é a mesma coisa, tinha 7, está compartilhando mais um do lado de cá, fica com 8. Ambos ficam com 8. Então, a forma de escrever fica assim. Cl-Cl. Uma ligação apenas, uma ligação simples, tá bom? Uhum. Aqui, pessoal, deixa eu apagar isso daqui, porque não ficou legal, não. Não precisam confundir, tá? E aí, fica assim, ó. A gente tem que fazer o compartilhamento sozinho, para vocês entenderem. Um aqui e outro aqui. Tá? São 2 compartilhamentos. É de 2 em 2. Ok? Ok. Agora eu vou dar o exemplo da molécula de água. Como é que ela é? H2O. 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 E aí a gente finaliza para não ficar muito cansativo, tá bom? Tá bom. Aí depois a gente termina na próxima aula. H2O. Nós vamos fazer o seguinte. O hidrogênio, pessoal, ele é uma exceção à regra do octeto. Por que o hidrogênio é exceção? Quantas camadas ele tem? Só uma. Só tem uma, ele só tem a camada K. Quantos elétrons cabem lá na camada K? 2. Então, ele não pode ter mais que 2 elétrons. Então, ele só vai se estabilizar quando ele tiver 2 elétrons. 2 elétrons. Tá? Ele tem que ter a última camada, que é a única que ele tem, completa. Lá só cabem 2. Então, tem 2, beleza. Ele está estável. Tá? Então, ele não completa com 8 elétrons, ele completa com 2. O hidrogênio, ele tem número atômico igual a 1. Então, distribuição eletrônica 1s1. O oxigênio, número atômico igual a 8. Tá? A gente já fez. 1s2, 2s2, 2p4. Não é isso? É isso, né, gente? Uhum. Beleza. Aí, pergunto para vocês. O oxigênio tem quantos elétrons na camada de valência? 6. 6. Faltam 2. 2 elétrons. O hidrogênio tem 1. faltam 1. 1 elétron. Como que isso vai acontecer? Bom, eu preciso de 2 elétrons para o oxigênio. Porém, o hidrogênio só tem 1 elétron. O que eu vou precisar? É a mesma coisa lá da ligação iônica que a gente viu aquele exemplo. O que eu vou precisar de ter, então? 2 átomos de hidrogênio.
2 átomos de hidrogênio. É o que acontece na molécula de água, H2O. Para representar essa ligação covalente, eu coloco um átomo central e 2 ao redor. Quem vocês acham que vai estar no meio? O oxigênio? O oxigênio, porque só tem um dele, né? O oxigênio no meio. E coloco lá os elétrons. Opa, saiu grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu coloco um hidrogênio com um elétron. E coloco um de cá. Certinho? Então, eu vou compartilhar elétrons agora. Vamos lá. Compartilha isso aqui. Aí, o que aconteceu com esse hidrogênio? Ele tinha 1, compartilhou aqui, ficou com quantos? 2. Ficou estável, não ficou? Esse hidrogênio? E aí, eu compartilho aqui também, ó. Ele tinha 1, ficou com 2 agora, tá estável. E o oxigênio, que tinha 6, com mais um aqui e um aqui, ficou com 8. 8, ficou estável também, tá? E aí, nós temos uma molécula de água. E a representação dela é assim, tá? A gente pode substituir isso aqui. Vamos ver se eu consigo fazer um negócio. Tá? Aqui, sim. A representação dela fica assim, ó. Apagando aqui, vocês vão entender por que eu tô fazendo essa representação. Aqui, ó. Eita! Fui fazer Ctrl Z aqui e apaguei tudo. Aí, ó, sim, sim. Só que, gente, bonitinho, tá? Não é assim tudo torto, porque aqui a gente tá com a ferramenta não tão precisa, né, para fazer isso. E aí fica difícil de a gente colocar tudo certinho. Aí junta que a pessoa aqui não tem habilidade, mas é isso. Por que eu estou representando essas duas para vocês? Ó, aqui nós estamos representando os elétrons, né? Essa fórmula aqui eu falei o nome para vocês. Como é que chama? Fórmula de Lewis. Bom, essa fórmula que a gente tem os pontinhos de elétrons, a gente chama de fórmula de Lewis. E aí, então essa aqui é a fórmula de Lewis, essa aqui é a fórmula de Lewis, essa aqui é a fórmula de Lewis. Tá bom? Aí o problema do Paint é que ele não fica organizadinho igual ao outro. Mas tá bom. Dá para vocês entenderem, né? E aqui também é a fórmula de Lewis. Essa outra fórmula aqui, que a gente usa tracinho, é uma fórmula que é muito usada também nas ligações covalentes, que se chama fórmula estrutural. Tá bom? Gente... Fórmula estrutural. Aqui. Fórmula estrutural aqui embaixo. E fórmula estrutural aqui no oxigênio. Ok? Ok. Então, nós temos fórmula estrutural, que é essa aqui dos tracinhos, fórmula de Lewis, tá? Como que eu faço fórmula estrutural, professora? Do mesmo jeito que a fórmula de Lewis, porém, você não representa os pontinhos em volta. Você vai representar apenas o compartilhamento de cada elétron, de cada par de elétrons.
um tracinho para cada par de elétrons, ok? Ok. Aqui, ó, um compartilhamento aqui, um tracinho aqui. Outro compartilhamento aqui, outro tracinho aqui. Aqui é a mesma coisa. E aqui também, tá bom? E aqui também, ó. E nós temos a terceira fórmula, fórmula molecular. Fórmula molecular nada mais é do que você colocar os elementos e o número de átomos de cada elemento. Aqui, ó. Fórmula molecular é isso aqui, ó. Tá? Qual que é a fórmula molecular da água? H2O. Qual que é a fórmula molecular do gás oxigênio? O2. O2. A gente não colocou aqui, eu vou colocar, tá? E do Cl2, do gás cloro, Cl2, tá bom? Uhum. O2. Prontinho. E a gente finaliza essa etapa. Quais são as dúvidas? Por enquanto, nenhuma. Entenderam tudo tranquilo? Com dificuldade? Não. Não? Tá. Mesmo eu não tendo falado ainda, porque eu mandei 2 arquivos, vocês viram lá que tem polaridade de ligação e tudo mais, que é a parte mais cobrada no Enem. Polaridade de ligação, polaridade de molécula cai demais. Mas para a gente chegar até lá, nós temos que entender isso aqui, tá? Não tem como chegar naquela parte sem falar disso aqui. Vocês têm que estar com isso aqui afiado para poder conseguir entender e entrar, assim, no ritmo da cobrança do Enem naquele assunto. Então, eu vou tentar colocar uns exercícios mais simples para vocês, não são os de Enem, tá? Por enquanto. Mais simples para vocês fazerem e ficarem craque nessa parte aqui, tá bom?